Saudações! Seja bem-vindo a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 5. Filosofia e Ciência Espíritas. Roteiro 4. Revelação Religiosa. Neste roteiro, nós vamos estudar os fundamentos e as características da revelação espírita. A palavra espiritismo é o neologismo criado por Allan Kardec, utilizado pela primeira vez na introdução de O Livro dos Espíritos. Para coisas novas, precisamos de palavras novas. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitarmos a confusão inerente ao sentido múltiplo dos mesmos termos. As palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes uma nova, para aplicá-las à doutrina dos espíritos, seria multiplicar as causas já tão numerosas de anfibiologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite ter em si alguma coisa além da matéria é espiritualista. Mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos para designar esta última crença as palavras espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, têm a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, reservando ao vocábulo espiritualismo a sua acepção própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. O conceito de doutrina espírita, sua abrangência e finalidade devem ser solidamente compreendidos para evitar equívocos de interpretação. Assim esclarece Kardec: o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. O espiritismo é uma ciência que trata da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo. Enquanto o enfoque da ciência e da filosofia é o mundo físico com suas leis e normas de relações humanas, o espiritismo estuda, em especial, as leis que regem a vida do mundo espiritual, considerando-as como forças da natureza que atuam incessantemente sobre o plano físico, as quais, por sua vez, influenciam o plano extrafísico. Allan Kardec destaca que, em consequência dessa ação recíproca e incessante, o Espiritismo revela aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso mesmo, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. O Espiritismo é a chave, com o auxílio da qual tudo se explica com facilidade. A palavra Espiritismo foi criada por Kardec. Isso porque Kardec entendeu que ele não poderia dar a denominação da doutrina espírita ou do espiritismo a mesma do espiritualismo. Kardec, inclusive, explica que ele concebe espiritualismo como uma corrente filosófica, uma corrente religiosa que compreende a existência da vida no mundo astral, no mundo espiritual. Mas os espiritualistas, eles diferem dos espíritas, porque os espiritualistas apenas compreendem essa existência de uma vida após a morte. Já o espírita é aquele que compreende essa existência de uma vida após a morte, mas também entende a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. E compreende também a possibilidade de comunicação entre um mundo e outro. Por isso, o espírita, ele estuda os fenômenos mediúnicos, os fenômenos da relação do mundo material com o mundo espiritual. E mais, aí vem o aspecto filosófico da doutrina espírita.
entende também as consequências das suas ações no mundo material e sua repercussão no mundo espiritual, e vice-versa. Ou seja, o mundo material influenciando o mundo espiritual e o mundo espiritual influenciando o mundo material. E com isso, Kardec deixa claro que ele entende que o espiritismo ele é uma ciência de observação, já que, através do espiritismo, se observa essas relações, os fenômenos mediúnicos e as relações do mundo material e do mundo espiritual. Mas também tem uma concepção ou um aspecto filosófico, porque o espiritismo possibilita o homem compreender a sua origem, da onde que ele veio e o seu destino, para onde ele vai. Tópico 1. Características gerais da revelação espírita. Tais características estão relacionadas ao próprio conceito de revelação, independentemente da fonte de onde se origina e da forma como chega aos homens. Assim é preciso considerar. Pode-se dizer que há para a humanidade uma revelação incessante. É essencial que a revelação seja verdadeira para ser acatada e divulgada. Toda revelação que é desmentida pelos fatos não é aceita como verdade, principalmente se tem origem atribuída a Deus. As revelações humanas, propriamente ditas, podem apresentar equívocos, tal como acontece com os ensinamentos científicos, modificados em função do progresso. O Decálogo, por exemplo, recebido mediunicamente por Moisés, é o maior código moral da humanidade, aplicável a qualquer povo, em qualquer época da história humana. Entretanto, as leis civis do legislador hebreu foram essencialmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai. Tal fato demonstra que as leis criadas pelos homens são substituídas à medida que a sociedade melhora, intelectual e moralmente, enquanto a lei de Deus permanece inalterável. As revelações são transmitidas por espíritos esclarecidos, os quais, no cumprimento de missão específica, reencarnam para ensinar aos homens verdades que eles, por si mesmos, não conseguiriam ou demorariam a alcançar. Todas as religiões têm os seus reveladores, em geral conhecidos como profetas, reencarnados para transmitir ensinamentos novos, interpretar os já existentes ou, sob inspiração superior, orientar a respeito de conceitos e práticas religiosas. Então, vemos algumas características da revelação espírita. A primeira é que a revelação ela é permanente para a humanidade, ou seja, a todo momento a espiritualidade superior está possibilitando a humanidade conhecer mais revelações que vão aproximando a humanidade de um conhecimento mais profundo da verdade. A segunda é que a revelação ela deve ser verdadeira para que ela seja acatada e divulgada. Outra característica das revelações divinas, e que também se aplicam às revelações espíritas, é que elas são verdadeiras e permanentes. Enquanto as revelações humanas, as leis humanas, aquilo que o homem concebe, é temporário. Um exemplo disso é a própria lei divina, que é imutável. Por outro lado, as leis humanas vão mudando e vão evoluindo conforme a sociedade evolui. Outra característica da revelação espírita é que ela é transmitida por espíritos superiores, espíritos mais elevados, que se comunicam aqui com os encarnados, passando instruções e orientações a respeito na vida no mundo espiritual. E outra característica é que em toda a história humana existem os reveladores, ou seja, os médiuns que possibilitam essa revelação. A questão é que, conforme a sociedade vai evoluindo, essas revelações vão sendo mais próximas daquilo que o homem precisa conhecer. Ou seja, a revelação é dada conforme a capacidade de entendimento humano. 1.1. Características específicas da revelação espírita. 1. O Espiritismo nos fornece explicações concretas e claras sobre o mundo invisível que nos cerca, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e, por conseguinte, o destino do homem após a morte. 2. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira porque foi providencial o seu aparecimento e não o resultado da iniciativa, nem de um desejo premeditado do homem.
porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer, já que hoje estão aptos a compreendê-las. Participa da segunda por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas, ao contrário, recomendado. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sobre os olhos e das instruções que lhe dão, instruções que ele estuda, comenta e compara, a fim de tirar ele próprias consequências e aplicações. Em suma, o que caracteriza a revelação espírita é o fato de ser divina a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. 3. Como meio de elaboração e desenvolvimento, o espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, isto é, aplicando o método experimental. 4. O método experimental ou raciocinal lógico tem por normas a observação, a comparação, a análise e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os preside. Depois, lhes deduz as consequências e busca as aplicações úteis. Uma das características da revelação espírita é que ela aponta para nós a essência do mundo espiritual, as relações entre o mundo material e o mundo espiritual, e aponta ainda qual o destino do homem após a morte, que é exatamente ir para o mundo espiritual. Outra característica da revelação espírita é que ela é uma revelação de duplo caráter, uma revelação divina e uma revelação científica. Enquanto revelação divina, ela conta com auxílio e assistência de espíritos superiores que vêm trazer para nós encarnados as informações e orientações das esferas superiores. Como revelação científica, ela permite a existência de experimentos que vão confirmar as leis que vão sendo formadas pela observação dos operadores da doutrina espírita. Além disso, o espiritismo ele procede como de uma ciência positiva, ou seja, ele está pautado no método experimental, que é aquele que, através da observação, da aplicação de testes, de exames, vão permitir que se constate determinados fenômenos e, através dessas constatações, se elaborem regras, se elaborem normas ou leis que permitem compreender o que rege essa questão do mundo espiritual. 5. A priori, a doutrina espírita não estabelece ensino preconcebido, nem levanta hipóteses que não sejam resultantes da evidência dos fatos. Assim, não estabeleceu como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. 6. O Espiritismo tem como princípio que Jesus é o modelo e guia da humanidade. O Livro dos Espíritos, questão 625. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. 7. Segundo informações do Espírito Emmanuel, Jesus é o governador do planeta Terra, e nós, seus habitantes, somos tutelados por ele. Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual, na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados, do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada
nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados, míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. 8. A revelação espírita tem como proposta fundamental reviver e explicar em espírito e verdade os ensinamentos de Jesus. Daí ser conhecido como o Consolador Prometido ou como o cristianismo redivivo. O outro princípio é que toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Sobre esta crença assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. A revelação espírita esclarece que a criatura humana, a respeito da sua origem, por que motivo se encontra aqui no plano material e qual é a sua destinação após a morte do corpo físico. O simples fato de um homem poder comunicar-se com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É, pois, todo um mundo novo que se nos revela e que tem tanto mais importância quanto a ele hão de voltar todos os homens, sem exceção. O conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar, generalizando-se, profunda modificação nos costumes, caráter, hábitos, assim como nas crenças que tão grande influência exerceu sobre as relações sociais. É uma revolução completa a operar-se nas ideias, revolução tanto maior e mais poderosa por não se circunscrever a um povo, nem a uma casta, visto atingir simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Razão há, pois, para que o Espiritismo seja considerado a terceira das grandes revelações. Percebemos então que a doutrina espírita não estabelece concepções preconcebidas, ao contrário, a doutrina espírita estabelece as suas regras, estabelece os seus regramentos, as suas conclusões através de evidências identificadas. O Espiritismo tem como princípio que Jesus é o guia e modelo da humanidade, conforme foi respondido para Kardec na questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus, então, para a doutrina espírita, é um espírito superior que vem para nós, vem para a Terra, para nos orientar, para nos erguer das sombras. E ele permanece nesse papel, orientando a todos nós, a toda a humanidade, para seguirmos no rumo evolutivo espiritual. A revelação espírita, ela tem ainda como proposta fundamental resgatar, fazer ressurgir a essência dos ensinamentos de Jesus, o chamado cristianismo redivivo, para que o homem possa de novo retornar para Jesus e compreender os ensinamentos e viver esses ensinamentos do Cristo. Por fim, a grande revelação espírita se refere ao esclarecimento que dá para o homem, porque permite a nós conceber de onde viemos, conceber qual é a nossa função aqui na Terra, o que devemos fazer aqui na Terra e, principalmente, o que acontece conosco após a morte. Com isso, a doutrina espírita ela vem esclarecer, ela vem consolar, ela vem abrir os olhos dos homens para que compreendam a responsabilidade de estar encarnados na Terra e não perder a oportunidade de, aqui estando, avançar na jornada evolutiva. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa nossa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção. Fique com Deus. Muita paz e muita luz.